Bom dia, muito bom dia. Esse é o Mate Sport News edição manhã. Muito bom dia para você que vai acompanhar esse vídeo. Seja bem-vindo para mais um Mate Sport News. Agora, edição de manhã com as principais notícias do mundo dos esportes. Lembrando que vai ter uma edição à tarde, meio-dia e 45, né? Então, vamos começar essa edição aqui de manhã falando a primeira pauta aqui, falando a primeira nossa notícia aqui de hoje, que foi de ontem, na verdade. Foi também da reunião de ontem que decidiram também que os clubes paulistas combinaram, combinam de voltar ao treinos por equilíbrio dos estaduais, né? Bom, é porque assim, os clubes que disputam a A1 do Paulistão, eles decidiram que vão voltar todo mundo junto para não ter aquela vantagem de um clube a mais com os treinos, né? Mas depende da quando só mais eles só vão voltar quando tiver a decisão, quando tiver a autorização do Ministério e da Secretaria da Saúde de São Paulo, do estado de São Paulo. E também que a decisão foi unânime, né? Unânime, me desculpem, unânime, para não ter a sensação de concorrência de um clube querer treinar na frente dos outros em vantagem. Bom, enfim, isso foi na reunião de ontem, como eu já tinha falado também, que se você não acompanha o vídeo, né? Enfim. Bom, vamos para a próxima notícia. E, ó, isso daqui tem a ver com o que eu tinha falado ontem. Ontem eu tinha falado que o Barcelona podia fazer um acordo com o Coutinho, que eu tinha falado, para levar o Kanté, que eu tinha falado. Pode ser que aconteça uma reviravolta, porque o, o Seitan, peraí, o Setien, o Setien, que é o treinador do time do Barcelona, vai querer contar com o Coutinho nessa temporada que vai ter agora, antes de a gente ainda estava na temporada 19/20, na próxima que vai ter 2020/21, o o Setien ainda vai querer ter o Coutinho para ser utilizado no time. Lembrando que ele está emprestado pelo Barcelona ao Bayern até o final dessa temporada. É, e, o, e o técnico, como já falou, que ele vai querer contar com o Coutinho, mesmo ele tendo, mesmo as notícias, os jornais falando do interesse do Chelsea em comprar ele em definitivo, né? Mesmo tendo essa coisa, isso que o Chelsea pode querer comprar, ter ele em definitivo, segundo os jornais. Bom, o que eu vou falar é o seguinte. Bom, é mais fácil o Coutinho ficar no Barcelona mesmo. Tá certo que ele quer voltar à Premier League. Eu entendo que ele quer voltar à Premier League, mas no Barcelona ele tava bem até. Depois deu uma decaída e foi emprestado. Para mim não ia ser necessário que se eu fosse técnico do Barcelona, eu usaria o Coutinho também, que pelo jogador que ele é, jogando com a seleção brasileira. E ainda mais que o técnico do Barcelona vai fazer certo de usar ele na próxima temporada, pelo menos, né? Porque para ele ganhar confiança a mais do seu futebol, né? Bom, essa notícia agora que eu peguei, que eu coloquei na pauta, porque tem a ver com o coronavírus, né? Bom, o Flamengo, o Flamengo ele vai fazer uma linha de álcool em gel para os seus torcedores para ajudar no combate do coronavírus.
Flamengo não é o único time que entrou no combate do coronavírus, o Grêmio até entrou também, fez. Vamos fazer como se fosse. Vou até pegar o exemplo, porque essas máscaras aqui, só que. Essas máscaras aqui, só que aqui em volta com o negócio das cores do Grêmio, que é preto e branco, como se fosse a bandeira do Grêmio, né? Que eles vão fazer as máscaras também, o Grêmio, isso que eu ia falar também. Lembrando que o clube está desenvolvendo ainda, vai ser lançado em breve, que vai ser a linha que também vai ser destinado, vai ser, é óbvio, para vender para os torcedores, enfim, mas também vai ter ajuda, vai ser também para as famílias carentes também, para as famílias que se necessitam também. Lembra que as vendas do álcool em gel, quando esse álcool em gel do Flamengo for lançado, vai ser destinado às famílias carentes, ou seja, e também estava tendo a proposta, ainda tava se especulando do Flamengo fazer como se fosse essas máscaras, que nem essa máscara aqui, que nem eu falei do Grêmio, com as cores do Grêmio, só que eles fazerem com as cores do Flamengo, mas nos bastidores a ideia não tá rondando muito bem para funcionar. Sinceramente, isso que o Flamengo tá fazendo é uma boa também, tanto o Grêmio também de fazer máscara, agora o Flamengo querer fazer álcool em gel, muito bom da parte também. Mas como eu falo, os outros times também precisam participar, não é só o Flamengo e o Grêmio, precisa dos outros times participar também, fazer suas campanhas para poder ajudar também, mesmo também no futebol tendo ajuda para os estádios, né? Bom, agora vamos para informação que é a informação que todo mundo, né, tá querendo, e o Cavani? Como tá a situação do Cavani, né? O Cavani, ele é um jogador que não é muito fácil de comprar, né? Ele não é muito fácil pelo alto mercado europeu que ele tem, né? E eu trouxe uma notícia aqui que o São Paulo também estava sendo um dos interessados para levar o Cavani, mas segundo as informações, o diretor de São Paulo esfriou a possibilidade do São Paulo levar o Cavani. Por quê? Porque o diretor executivo do São Paulo, Elias. Calma aí, eu tenho que ler o nome, desculpa aqui, ó. Elias Barquete Albarello. Ele esfriou a possibilidade numa entrevista à Rádio Transamérica. Ele falou que ele explicou a situação do caixa do clube, como é que tá. E falou do financeiramente se o São Paulo teria dinheiro para contratar o Cavani. Bom, ele falou que o São Paulo não pode ter, porque além do mais, por causa dessa crise que tá do coronavírus, eles iam ficar, acho que eles iam ficar com um déficit de 100 milhões, ou seja, eles não estão lucrando por causa com essa paralisia, ou seja, não ia ter como conseguir contratar o Cavani. É uma possibilidade futura? Talvez, né? Mas futebol é uma caixinha de surpresas, vocês sabem como é que é também. É imprevisível, pode acontecer um monte de coisa, ok? Bom, eu vou terminando essa edição do jornal por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu vou fazer só um último comentário, que foi da primeira notícia que eu esqueci de falar. E também que se eu fosse o São Paulo, agora vamos para os comentários. Se eu fosse o São Paulo, eu não pensaria em contratar o Cavani. Por quê? Porque o Cavani, ele tá muito bem valorizado na Europa. Ele é um jogador muito bom. Então, o São Paulo não ia ter, é certo, não ia ter dinheiro, não ia ter caixa para contratar. Poderia ter? Poderia, né? Mas se eu fosse chutar concorrentes para o Cavani jogar no futebol brasileiro, seria o Flamengo e o Palmeiras, pelos altos valores de investimento que os dois times têm para poder contratar nessa temporada. Lógico.
Bom, e sobre isso dos clubes paulistas de treinador? É uma boa, até. Por quê? Porque você nunca pode ter vantagem estratégica de um para o outro. Por exemplo, você chegar assim e falar assim, não, eu quero ter vantagem estratégica, em vez de todo mundo fazer sua parte junto, se fazer junto, não, aí querer fazer separado. Essa decisão que eles fizeram foi muito bem planejada. Só que assim, ainda depende da autorização e como é que vai estar o coronavírus esses próximos meses aí, em maio, junho e julho, para ver como é que tá. Porque como que eu já falei ontem para quem não viu o jornal ontem, edição noite foi a primeira edição. A gente, os clubes vão cumprir o Campeonato Paulista, tanto que no Campeonato Carioca, Campeonato Carioca que vai também ser decidido em campo, pode ser que pegue até o Brasileirão quando tiver. O Brasileirão, quando a gente tiver, a gente não sabe quando vai ter, a gente ainda não tem uma resposta. Tanto que na edição da tarde eu vou falar sobre o Brasileirão também e sobre a possibilidade do Brasileirão ser disputado em um formato diferente. Formato diferente nesse ano, né? Ok? Bom, eu espero que vocês tenham gostado do jornal, dessa edição de manhã. Muito obrigado. A gente se vê na edição no meio de 45 com outras informações. Também hoje vai ter edição 9h30 da noite. Aquela edição básica que nem foi ontem de notícias nossas, ok? Bom, espero que vocês tenham gostado. Bom dia, tenham um ótimo dia. Falou, fui e tchau!